Bom, agora para todos aqueles que adquiriram a versão Pro, vocês vão ter habilitado aqui ver a apresentação, o plano de vida. Vocês conseguem ver que vai estar apresentado por e o nome do corretor. Então, isso aqui é sempre personalizado. Vocês conseguem personalizar depois, a gente vai mostrar aqui em cima com o logo da corretora, tá? E sempre vai sair com o nome do cliente aqui no slide da capa de vocês. O segundo slide é para falar, e vocês podem trocar essa imagem aqui de fundo, eu gosto bastante dessa imagem, vocês podem trocar cores, e se tiver algum slide aqui que vocês não gostam, vocês conseguem ocultar o slide também, tá? E aqui eu gosto sempre de falar do papel do corretor, né? Que é fazer uma revisão anal de apólice, indicar planos de coberturas, né? Acompanhar no processo de sinistro e falar coisas, né, que a gente às vezes não quer ouvir, né? Tem ali, né, o diabinho, ele fala o que a gente quer ouvir, o anjinho fala o que a gente precisa ouvir. Então eu falo que ter um bom corretor é quase como ganhar um anjo da guarda de presente para o resto da vida. O segundo slide, eu gosto sempre de mostrar que o maior ativo do cliente não é a casa, não é o carro, não é a poupança, né? É a capacidade de gerar renda. Então, a gente está mostrando aqui para esse cliente que ganha R$ 20.000 por mês, que até os 60 anos de idade dele, ele vai gerar 5,3 milhões, né? A capacidade dele de gerar renda nesse período. Por ano, ele vai ganhar 240 mil. Então, esse é um número bem legal de mostrar para os clientes que eles nunca viram, geralmente, ou não estão muito em contato. E é um número impressionante, né? Você fala, cara, você vai gerar tudo isso. Vamos começar a proteger esse maior ativo, né? Já que a gente protege a casa, protege o carro, vamos proteger o maior ativo. Como nesse caso aqui, eu marquei que eu queria montar o plano sobre o gasto de 10 mil, não sobre o ganho, ele me trouxe aqui quanto que eu precisaria, né, no caso de uma aposentadoria, né? A gente colocou que o cliente tem 500 mil guardado, né? Se ele tivesse menos, né, muito provavelmente ele ia falar que ele precisa de contribuições mensais para gerar 0,7 aqui, né? Mas vamos imaginar que o cliente ele tem investimentos que rendem 0,4 por mês, tá? A gente tem que sempre lembrar de configurar algo além da inflação, né? Então tem que ser esse valor sempre, né, descontando a inflação. Vamos imaginar que o cliente faz investimentos aí a 0,4, né? O que que a ferramenta vai falar? Que ele precisa aqui, então, começar a guardar R$ 2.178 por mês por 22 anos para ele chegar em 2,5 milhões, porque 2,5 milhões rendendo 0,4 vai dar 10 mil por mês, tá? Então, a gente sempre consegue alterar aqui, né? Vamos trabalhar com 0,5 aqui para a conta ficar fácil, ou seja, 0,5% ao mês. Então, para dar 10 mil por mês, ele precisa ter 2 milhões. Quanto que ele precisaria aqui no investimento ou numa previdência privada, por exemplo, para vocês que vão usar a ferramenta para vender a previdência privada? R$ 116 por mês numa previdência que rende 0,5 ao mês mais inflação, a gente vai atingir a meta, né? Então, vamos passar por slide. Beleza. Definido que o cliente precisa atingir uma meta de 2 milhões no longo prazo, né, ele está a 25% do progresso. Então, hoje, aqui com 38 anos, ele tem 500 mil. Só que se ele perder a capacidade de trabalho, hoje, tiver que se aposentar aos 38 anos por motivo de força maior, quanto está faltando? 1,5 milhões. Né? Então, a cobertura de invalidez vai ser o número próximo desse 1,5 milhões. Por que, que não exatamente 1,5 milhões? Porque eu, Felipe, coloquei que ele não vai gastar 10 mil, ele vai gastar 13, vai gastar um pouco mais se ele tiver inválido. Vai ver isso depois. Então, o seguro ele é sempre para proteger, né, o valor que está faltando, onde ele quer chegar, né, e complementar. Isso quer dizer que com 53 anos, quando eu tiver 1,3 milhões, a gente pode ter uma cobertura ali de seguros de próxima aos 739, para alcançar o número mágico dele, né? Então, contribuição mensal de previdência ou investimentos, quanto que ele está hoje, né, a proteção necessária e onde ele precisa, né, chegar, tá, pessoal? Próximo slide, vocês podem trocar o fundo ali, se não gostar do campo de futebol, ou pode ocultar o slide se não quiser usar. Eu gosto sempre de trazer a metáfora do futebol, que é falando que a gente precisa ter sempre no planejamento financeiro completo uma estratégia de defesa e uma estratégia de ataque, onde o seguro de vida, né, plano de saúde ali, são a retranca, né, são a zaga do nosso patrimônio. E os investimentos ali que a gente geralmente diversifica, ações, fundos imobiliários, são, né,
o ataque. Então, que tudo é importante. A gente não consegue montar um time de futebol sem o goleiro, né? O goleiro é super importante. Esse próximo slide aqui eu gosto sempre de mostrar, né? Tem esse botãozinho aqui que a gente precisa usar no canto direito, né? Eu clico aqui em próxima fase, tá? Então, eu falo que quando a gente perde a saúde, né? A gente geralmente gasta as nossas reservas, né? Abaixo do padrão de vida, né? E acaba trazendo o lado da família, né? O diagnóstico de uma doença grave, geralmente ele é um diagnóstico não da pessoa, mas um diagnóstico coletivo, né? Mãe, pai, amigos, irmãos, todo mundo às vezes acaba ajudando ali emocionalmente e financeiramente alguém que está num problema, né? Então, a falta de um seguro de vida, ela não coloca só o nosso dinheiro no risco, coloca o dinheiro de todo mundo que ama a gente no risco também, porque todo mundo vai ter que ajudar ali financeiramente falando, se a gente não tiver aí o seguro de vida. Só que o cenário muda, né? Se eu tenho um ativo garantidor, ou seja, um seguro de vida, né, e perco a minha saúde e também junto, né, a força de trabalho, eu tenho as minhas reservas protegidas, porque o seguro de vida está pagando a conta, né, e o legado da minha família também está protegido, porque o seguro de vida vai fazer frente, né, eu não vou precisar consumir patrimônio familiar para poder, né, lidar com essas questões. E aí eu trago sempre o planejamento financeiro sustentável, onde o plano de saúde é a base, né, o mais importante, né? É legal ter uma gestão ativa de um corretor especialista. Aí entra aqui, né, a parte do seguro de vida, né, a proteção do seguro deve ser suficiente para manter o padrão de vida. A reserva de emergência, nesse caso ele está dando parabéns, porque o cara tem que ter de 30 a 60 mil, já tem 500 guardado, né? E aí tem a reserva de médio e longo prazo, né? Vocês vão poder ver que colocando o mouse em cima, ele dá sempre algumas sugestões sobre cada andar. E aí a gente chega na parte de produtos, pessoal. Aqui, por que que eu preciso do seguro de vida? A gente vem sempre o porquê e para você, né? Aquele porquê e o para você. Então, o porquê nesse caso, né? 47% das famílias perdem a casa, né? A renda da família cai drasticamente sem o provedor principal, né? Eu costumo até fazer uma brincadeira nesse slide aqui, né? Que no Brasil a gente tem 17% da população protegida, isso levando em consideração ali todos os tipos de seguros, até aqueles que tem na própria empresa. Os pessoais caem ainda mais, os individuais de contratação, né? Esse número vai lá embaixo. Mas eu falo que o meu objetivo aqui é fazer que o cliente saia de olhinho puxado, aqui, né? Igual os japoneses aqui, que já são conscientes e protegidos. E aí eu entro no caso dele, né? Então, esse cliente aqui que já tem ali um patrimônio, ele faz a continha do IPCMD, honorários de cartório, e é super personalizado na parte de proteção familiar, porque a ferramenta já desconta 20%, tá? Então, para chegar lá nos 10 mil, a gente não está fazendo a conta dos 10 mil, a gente está fazendo uma renda passiva de 8. Desses 8, o que que ele falou, o que que ele fez aqui, ó? O próprio patrimônio dos 500 mil investidos já é responsável por bancar 25% disso. 20% eu já estou arrancando fora porque a família vai gastar menos sem o provedor principal, né? Porque é uma boca a menos para alimentar. E o seguro, então, precisa cobrir os outros 55% que está faltando. Para gerar essa renda passiva, então, de 8, a gente está falando de 1.100.000, tá? 1.100.000, mais esse 150 mil de despesas, sugestão da cobertura de seguro de vida para pagar a educação da família, deixar as contas em dia, né? É o que o seguro faz pela gente. A gente sempre coloca aqui o que o seguro faz por nós, os argumentos ali, né, de venda. Depois eu entro na questão da doença grave, né? Um em cada 5 pessoas vai desenvolver o câncer ao longo da vida. 40% dos adultos têm uma doença crônica, né? Ao longo da vida. A cada 1 minuto, um brasileiro tem um diagnóstico de câncer. Então, o que que a gente mostra aqui, né? O cenário atual da coisa. E depois a gente entra, né, pegando esses argumentos de venda, o que que o cliente precisa. Então, aqui no caso, né, tinha os 10 mil que eu falei que esse cliente gasta ali, eu estou calculando com um acréscimo de 30, então eu calculei 13 mil reais garantido para ele durante 24 meses, e que seria a cobertura ideal para ele, 468 mil reais, né? E aqui tem alguns exemplos, né, de coberturas de doenças graves, tá? A gente não se apegou a nenhuma seguradora, a gente colocou geralmente algo que tem em comum aí, né? E as vantagens da cobertura, né? Pagar custas com possíveis tratamentos que o plano de saúde não cobre, né? Às vezes uma medicação, né? Manter o padrão de vida com tranquilidade da família, uma liquidez que vem imediata após o diagnóstico, então se precisar usar esse dinheiro para fazer qualquer coisa, o dinheiro está livre, líquido e limpo na conta do beneficiário, tá? Proteger o corpo, né?
88% das pessoas, num caso de invalidez, perdem a renda, né, de 50 a 150 mil o custo médio para adaptar uma casa. 2,3% da população hoje vive com uma deficiência severa, né? Então a gente sabe, né, e mostra aqui o problema que é, né, a dor, porque às vezes as pessoas não refletem sobre essa dor. E aí a gente fala, tá bom, já que essa é a dor, qual que é a solução? Bom, você precisaria aí de 2 milhões e 100, né? Rendendo 0,5, vai te dar lá 10.500. Por que ele está fazendo a conta usando 10.500 aqui, pessoal? Seria 13, né, que a gente falou. Só que a gente já está levando em consideração que esse cliente tem 500 mil guardado e que esses 500 mil também rende, né, uma porcentagem por mês para poder fazer o número aqui chegar em 13 mil, tá? Então, por isso que a gente está fazendo a conta de forma reduzida. Então, atentem-se a esse detalhe aqui na hora desse slide. A gente está até pensando em trazer um outro quadrado com essa informação aqui. Tá bom, pessoal? Que o cara, por que ele precisa desse dinheiro, né? Às vezes para contratar serviços de enfermagem, terapias, né? Às vezes readaptar um veículo, né? Equipamentos de tecnologia ali, readaptar a casa, né? E, obviamente, pagar as custas do dia a dia. E depois a gente entra em proteger a renda. 2,5 milhões de afastamentos por ano. O INSS demora para analisar isso, mais de 60 dias geralmente. Nem todo mundo tem a cobertura do teto, às vezes o teto é insuficiente, né? Tem aquela questão de INSS, né? Isso nunca será suficiente. A gente fala aqui, né, que por dados deles mesmos, de 30 a 60 dias, geralmente o afastamento médio de uma pessoa, né? E as contas não precisam parar quando a gente para, né? Vamos lá, o que a gente precisa ter de cobertura? 130% da despesa diária, então está fazendo a conta lá dos 13 mil de novo, R$ 433 por dia, seja de diária de internação hospitalar, seja num diário de internação, no diária de incapacidade temporária, no renda de capacidade temporária, aí vocês vão escolher o produto favorito de vocês, tá? Da seguradora que vocês preferirem, ou às vezes mais de uma, tá? E aqui vai mostrar para o cliente o que ele precisa. Tem sempre aquele slide, né, de por que pensar no movimento final, que é para vender ou assistência funeral, né? Então, vai falar que tem uns gastos aproximados de 15 a 25 mil, burocracia para lidar, né? Geralmente as famílias fazem vaquinha ou tomam decisões ruins ali, né? Porque tem que escolher preço, naquela loucura. E se você tem uma empresa, né, que presta esse serviço, aqui geralmente o serviço da empresa vale muito mais que o capital segurado. Fica a dica. Bom, e aí aqui eu chego numa parte, né, que eu vou dar o choque final ali no cliente, falo que 99% das pessoas não têm sucesso na vida financeira, já falei isso lá na minha primeira abordagem, né? A maioria escolhe um caminho de autossabotagem e procrastinação, né? E quem quer ter sucesso na vida financeira, né, precisa sair da zona de conforto, né? E aí eu pergunto para ele, né, ó, o amanhã começa com a decisão que você toma hoje. Felipe, você está disposto a ir para o lado do 1%? E aqui é a hora que eu posso dar um Alt Tab, né? Ir lá para a seguradora parceira e, e mostrar o plano dele, ou simplesmente, né, eu mostro aqui os números e entro na seguradora parceira para fazer os ajustes finais. É isso aí, pessoal. Essa é a nossa apresentação.